Olá, ilustre estudante, seja muito bem-vindo à Escola Preparatória de Moçambique. Cá estou, mais uma vez, para lhe proporcionar o melhor das melhores resoluções do exame de admissão de língua portuguesa referente à Universidade Eduardo Mondlane, ano 2024. Caso não me conheça, sou Manuel Nhantene. Juntos trabalharemos no presente canal no que concerne à língua portuguesa, resolução de exames de admissão, explicações de temas de difícil compreensão, assim como ajudarei você a ingressar a uma das instituições públicas de Moçambique. Vamos a isso. Caso não tenha deixado o seu gostei, peço que faça agora, deixe o seu gostei, siga o nosso canal. Vamos à nossa resolução. Tenho já em posse a questão número 11. Para você que não saiba, esta é a parte número 2. Temos a parte número 1. Este que passa no cartão acima, assim como nas retas finais irei passar, caso pretenda acompanhar esta parte, assim como na descrição do vídeo deixarei o link. Portanto, desta feita iremos partir da questão número 11 até a questão número 16. Deixe-me ver o que nos propõe a questão número 11. Segundo o texto, começa assim, então, iremos pular a mesma questão, pois leva bastante tempo. Estamos a falar da parte da leitura e interpretação do texto, o que não levaremos tempo a trabalhar isso, mas sim, vamos trabalhar com questões que têm a ver com a sintaxe, certo? Onde iremos mergulhar na gramática. Vamos a isso. Questão do número 12. O antônimo de impensável é, vamos a isso, o antônimo de impensável. Tenho dito aos meus estudantes, para que você consiga resolver uma questão tanto de difícil ou de fácil compreensão nos exames, você primeiro precisa entender a questão. Veja que aqui a questão é o seguinte: o antônimo de impensável. Antes mesmo de você buscar entender qual é a linha correta desta questão, saiba primeiro o que são antônimos de palavras. Ou melhor, você deve saber o que é o antônimo. Quando se diz, ou quando se faz a seguinte questão, o antônimo de impensável. Vamos lá. O que são antônimos? Antônimos são palavras contrárias, são palavras opostas. Então, aqui nós devemos identificar qual é a palavra oposta de impensável. Mas antes disso também, devemos nós saber qual é o significado da palavra impensável, certo? Ok, significado da palavra impensável. Algo que não se pode pensar. Muito bem. Então, se não se pode pensar, qual seria o oposto de não pensar? Seria o pensável. Muito bem. Mas nós ainda não mergulhamos nas alíneas, pois as alíneas também nos propõem armadilhas. Vamos analisar as nossas alíneas. A linha A, eles nos propõem inesperado. A linha B, inconcebível. A linha C, aborrecido. E, por fim, a linha D, perturbador. Não por fim, estou acostumado nas questões dos exames da Universidade Pedagógica que nos propõem 4 linhas. Temos a linha E, que é a quinta, a linha imaginável. Muito bem. Por mim, marcaríamos a linha E, que é a linha correta, de fato. Imaginável. Uma das formas de você identificar a linha correta nas questões, você precisa primeiro eliminar as alíneas que, de fato, não são as corretas. Vamos a isso. Temos a primeira linha, inesperado. Não, inesperado estamos a falar de algo que não se espera. Não tem nada a ver com o que nós precisamos aqui. Então excluímos de primeiro. Ficamos com B, C, D e E. Inconcebível, de igual modo. Vamos lá. C, aborrecido. Imaginável. Por que imaginável? Imaginável porque se nós estamos a falar de impensável, que é algo que não se pode pensar, o antônimo mais próximo seria pensável, de fato. Então, depois de pensável, teríamos imaginável. O que se pensa, se pode imaginar. Ou melhor, pensável e imaginável são palavras sinônimas, né? Então, temos a linha correta. Há que trabalhar aqui bastante para poder entender isto. Vamos pular a questão número 13, depois falar da interpretação do texto, questão número 13, questão número 14. Vamos alcançar, de fato, a questão número 15, que nos diz o seguinte, na frase: os escritores são criativos e inteligentes. Sinteticamente, as expressões são. Muito bem, vamos aqui analisar as alíneas, pois preciso explicar, de fato, esta questão. Vamos, nos deram como a linha A, sujeito e predicado. Nos propõe a linha B, sujeito e nome predicativo de sujeito. Nos propõe a linha C, sujeito e atributo. Nos propõe a linha D, sujeito e complemento indireto. E, por fim, nos propõe a linha E, sujeito e complemento direto. Muito bem. Eu tenho 2 linhas de destaque que gostaria de discutir convosco nesta questão. Mas antes disso, vamos eliminar as 3 linhas que não são as corretas de fato. Até porque não são 2 corretas. Temos a linha A,
sujeito e predicado. Ok. A palavra os escritores é ou não é sujeito? De fato, é sujeito. Mas o problema está na palavra predicado. As palavras sublinhadas, criativos e inteligentes, não são predicado. Não sei se percebe, de fato vai perceber. Quando nós tratamos do predicado, nós contamos a partir do verbo principal da nossa frase. Como assim, professor? Se nós já temos o nosso sujeito, as outras partículas ou os outros núcleos todos juntos que encontramos na nossa frase, chamamos os mesmos de predicado. Então, se temos a frase os escritores, quer dizer, a partir da palavra, ou depois de nós termos isolado o termo, os escritores, o que vem a seguir, tudo que vem a seguir, chamamos de predicado. A partir do verbo, então, partimos do verbo para os outros núcleos que temos na nossa frase, chamamos isso de predicado. Aqui nesta sentença está excluído o termo verbo, está excluído o nosso verbo, que é são. Logo nos faz perceber que criativos e inteligentes não é predicado, mas sim núcleo do predicado. Atenção! Núcleo de predicado no sentido de serem partículas que pertencem ao nosso predicado. Muito bem, então excluímos a linha A. Vamos avaliar a linha B. Sujeito e nome predicativo do sujeito. Vamos lá. Vamos deixar esta linha de lado. Vamos avaliar depois. Esta linha, gostaria de discutir convosco a linha B da linha E. Muito bem. Vamos avaliar a linha C. Sujeito e atributo. Aqui é um problema. O problema é atributo. Muitos estudantes têm confundido o atributo do adjetivo, blá, 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 blá. Vamos a isso. Atributo sempre é um adjetivo. Como assim? É isso. Atributo sempre é um adjetivo. Quer dizer, o atributo é um adjetivo, mas a diferença está na função ou como o adjetivo está funcionando na frase para que seja descrito como um atributo. E isso é merecido mesmo que nós tenhamos uma aula que fala disso. Vamos, a linha D. Sujeito, eu disse que a linha E não é a correta. A linha D. Sujeito e complemento indireto. Sujeito é, mas complemento indireto não. Complemento indireto responde à pergunta a quem. Certo? Então, não é. Agora, ficamos com a linha B e a linha E. Qual é a linha correta, professor? De fato, você aí do seu lado está analisando para essas duas linhas. Para a primeira linha, sujeito e nome predicativo do sujeito. E olhas para a linha E, sujeito e complemento direto. Olhando para a nossa frase, os escritores são. Vamos avaliar como se fosse a linha E, como se fosse a linha B. Primeiro, sujeito e nome predicativo do sujeito. De fato, é um sujeito e nome predicativo do sujeito. Mas você diria não, professor. Se olhar para a linha E, onde me propõe sujeito e complemento direto, muitas das vezes esta linha nos faz nós dizermos porque o nosso verbo, neste caso, propõe a pergunta, o quê? Vamos lá. Os escritores são o quê? São criativos e inteligentes. Aí nos remete a um complemento direto. Mas existe uma diferença entre esses termos. O que nos faz perceber que a linha correta é a linha B. Qual é esta diferença ou como é que nós fazemos isso para identificar a linha correta? É muito simples. Quando nós estamos a falar do complemento direto, ele responde a pergunta o quê, mas não caracteriza o nosso sujeito. Veja que nesta frase, os escritores são o quê? São inteligentes e criativos, ou criativos e inteligentes. Veja que o termo criativos e inteligentes está caracterizando o nosso sujeito, enquanto no complemento direto não estaria caracterizando o nosso sujeito. Dê exemplo de frases que temos complemento direto e a diferença. Muito simples. Eu poderia aqui dizer o professor é inteligente. Então, diríamos que o inteligente, estamos a falar do nome predicativo do sujeito, que é a característica do nosso professor. Não é adjetivo, morfologicamente, sintaticamente não. Ok. Então, para que seja um complemento direto, ele não deve caracterizar, mas sim deve dizer o que é. Por exemplo, o professor comeu a maçã. Veja aqui na frase, o professor comeu a maçã. Nós não estamos a caracterizar o professor, mas sim estamos a dizer o que o professor fez. O professor comeu. O professor comeu o quê? A maçã. Não percebe? Então, eis a diferença existente. Então, qual é a linha correta? De fato, é a linha B, certo? E, por fim, nos propõe a questão número 16. Na frase, resgate de dados nativamente africanos
que foram rebaixados ao longo da história. Aqui nós estamos a falar da formação de palavras. É um tema muito interessante, este que gosto bastante de analisar. Mas aqui, nesta questão, iremos discutir bastante. Por quê? Vejamos que, analisando a questão da linha A, nos propõe derivadas por sufixação e por prefixação e sufixação. Quais estas palavras? A primeira palavra que é nativamente e a segunda palavra que é rebaixados. Vamos a isso. A palavra nativamente é uma palavra derivada por qual processo, professor? A palavra nativamente é uma palavra derivada pelo processo da sufixação. Como assim? Veja aqui, na palavra nativamente, temos a palavra principal, ou a palavra básica, é a palavra nativo. Então, acrescentamos o mente, então, nativamente. Então, este é o processo que nos ajuda a compor esta palavra. Então, de fato, temos a certeza que a palavra nativamente é uma palavra formada pelo processo da derivação. Agora, o problema está na palavra rebaixados. Vamos analisar a mesma. A palavra rebaixados é uma palavra parassintética ou formada pelo processo parassintético. Por quê? Veja que outros estudantes, em algum momento, assim como você, pode pensar que esta palavra é uma palavra derivada por prefixação e sufixação. Qual será o argumento que usarás para dizer isso? Esta palavra, professor, nós temos aí um prefixo que é re, temos a palavra primitiva que é baixo e temos o sufixo que é ados, neste caso. Mas eu diria que não. Por quê? Palavras derivadas por prefixação e sufixação são palavras que, adicionando o prefixo somente e eliminando o sufixo, a palavra permanece com seu sentido. Excluindo o prefixo e mantemos o sufixo, a palavra permanece com sentido. Excluindo ambos os termos, prefixo e sufixo, a palavra de igual modo permanece com seu sentido. Como é o exemplo da palavra infelizmente. É uma palavra derivada por prefixação e sufixação. Podemos nós adicionar o prefixo, assim como eliminar, podemos adicionar o sufixo, assim como eliminar, podemos adicionar ambos, assim como eliminarmos, a palavra permanece com seu sentido. Daí chama-se ou considera uma palavra formada pelo processo da prefixação e sufixação. As palavras parassintéticas, quando nós eliminamos um dos termos, a palavra perde sentido. Quando eliminamos ambos os termos, de igual modo perde sentido. Pode perder eliminando somente um, pode perder eliminando ambos, então é uma palavra parassintética. Mas qual é o problema? É que nós não temos esta linha que nos diz isso. Mas temos uma linha que, olhando para ela, podemos acatá-la, onde nos propõe nenhuma das hipóteses é correta. Mas também há um problema. Nenhuma das hipóteses querem nos dizer aqui que, mesmo olhando para nativamente, não é por sufixação, nenhuma das hipóteses dessas linhas, certo? Então, fica-nos aqui uma incógnita de qual a linha nos seria correta. Ou seria a linha E, ou talvez, mas não seria. Então, neste caso, ficamos com dúvidas. Então, pode seguir aquilo que é o nosso grupo de estudos, acedendo à descrição do vídeo. Faça parte do nosso grupo de estudos, acedendo à descrição do vídeo. Discutimos nós questões que têm a ver com isso, assim como outras questões. Então, deixa o seu gostei caso tenha gostado do presente vídeo. A parte número 3 irei lançar mais devagar para que nós discutamos questões do gênero. Deixe o seu comentário acerca do que foi aqui debatido. Fui. Até o próximo vídeo.